Salmo de número 82. É Deus quem preside na Assembleia Divina, no meio dos deuses, Ele é o juiz. Até quando vocês vão absorver os culpados e favorecer os ímpios? Garanta a justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenha os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Nada sabem, nada entendem. Vagueiam pelas trevas, todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse, vocês são deuses? Todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens. Cairão como qualquer outro governante. Levante-se, ó Deus, julgue a terra, pois todas as nações te pertencem. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Boa tarde, igreja, graça e paz. Estamos aqui hoje, mais uma vez cultuando a Deus, mais uma vez louvando a Deus, mais uma vez tendo a oportunidade, tendo a graça de louvá-lo. Então eu convido a você, a sua família, a sua casa, onde você estiver, a louvar junto conosco. Eu não sei onde você está agora, também não sei qual é a condição que você encontra no seu coração, mas o Senhor diz que na presença dEle há abundância de alegria. E a nossa alegria é poder louvar o Senhor, é ter a certeza de que Ele tem cuidado de nós. Então eu convido a você a cantar conosco, a se alegrar conosco e a nessa noite dizer que cantaremos para sempre o amor desse Deus, que é um Deus grande, tão grande, e a Ele nós nos renderemos, porque tudo vem dEle e tudo é para Ele. Aleluia. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua
sempre. Cantaremos para sempre o teu amor, o quão grande tu és. Todos vão te ver e todos verão que o nosso Deus é um Deus grande e poderoso. Obrigado, Senhor, pela tua grandeza. E ainda assim, se fazer um Deus acessível a pequenos como nós. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus grande e acessível a pequenos como nós somos. Te louvamos, ó Pai. Te louvamos pela tua grandeza. Vamos declarar essa música que diz: quão grande é o meu Deus. Cante comigo. Quão grande é o meu Deus. E quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Se tu és, três se formam em um, Filho, Espírito, Filho, Espírito e Pai. O Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver
grande tu és, quão grande és tu, ó Pai, quão grande tu és, quão grande és tu, ó Pai. Te louvamos. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Te louvamos, Pai, te louvamos porque tu és grande. Tu és Deus poderoso, acima de tudo, acima de todos, tu estás. Sim, Senhor, o céu é o teu trono e a terra é o descanso dos seus pés. A tua palavra diz que tu és um Deus altíssimo, estás assentado acima de tudo. O céu é o teu trono e a terra é como o descanso dos seus pés. E nós nos lançamos aos seus pés, nos lançamos a ti em adoração, com a certeza de que um Deus tão grande como tu se faz acessível a nós, ó Pai. Por isso te louvamos e a ti nós rendemos todo o nosso ser, tudo que somos, todo o nosso ser, rendemos a ti. Aleluia. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sim, eu sei que sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Em ti encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, diga isso, pois tudo vem de ti. Eu sei, Deus, Tudo está em ti. sim, Senhor, em ti estão todas as coisas. Por ti vou caminhar. Sim, tu és a nossa direção, Tu és a direção, tu és, Senhor, o sentido da nossa vida. tão amigo. Sim, Senhor, tu és a nossa direção. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Eu sei que sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Sim, preparado pra mim.
eis-me aqui, Deus. Eu sei que posso me achegar a Ti, Jesus. Posso me achegar aos Teus pés. Eu posso me achegar a Ti pelo novo e vivo caminho. Obrigado, Pai, porque temos hoje livre acesso e podemos clamar, eis-nos aqui. Podemos clamar, eis-nos aqui, ó Pai. Oh, Jesus. Sim, Senhor, nós te agradecemos por livre acesso. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que clamamos a um Deus que nos ouve. Sim, Deus, te agradecemos porque adoramos a um Deus vivo que nos ouve e não está com seus olhos vendados, não está com seus ouvidos tapados, muito menos com as suas mãos encolhidas. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus grande, Tu és um Deus tão alto, Tu és altíssimo, Deus. Mas nós, como filhos, hoje temos acesso e podemos nos achegar a Ti. E Tu és um Pai, um Deus que nos vê e nos ouve. Senhor, nós nos achegamos a Ti com um coração quebrantado, primeiramente arrependido, Senhor, de nossos pecados, arrependido, Senhor, de todas as transgressões. Nos achegamos a Ti com um coração arrependido antes de qualquer outra coisa, com um coração grato por tudo que o Senhor tem feito. E também apresentamos a Ti as nossas causas, ó Pai, porque se não apresentarmos a Ti, a quem nós apresentaríamos? Então, Pai, nós também Te clamamos nessa tarde pelas causas. O Senhor conhece bem cada família, cada necessidade, e nós apresentamos a Ti. Sim, Tu que és o justo juiz, Tu, Senhor, que coordena todas as coisas, Tu, Senhor, que move tudo, Tu, Senhor, que é capaz e é poderoso para mover qualquer porta, para abrir qualquer porta, para curar qualquer doença. Tu, Senhor, que és poderoso para trazer qualquer mantimento, qualquer alimento. Sim, Senhor, Tu que és poderoso para ressuscitar mortos. A Ti nós apresentamos a nossa causa, certos de que o Senhor nos ouve, e agradecemos. Olá, nós somos a Igreja Batista do Povo Santo Amaro. Vejam a seguir o que tem acontecido na nossa igreja. A galera do UP tem se reunido toda sexta-feira às 20 horas através de lives no Instagram. E o Leomar sempre traz um convidado especial. Sexta-feira passada trouxe a Isabel Brito. Confira como tem sido essas reuniões. No domingo passado, o nosso Ministério Kids Discípulos se reuniu com todas as nossas crianças. E se você perdeu, não se preocupe. No dia 26, às 15h30, eles irão se reunir novamente. Papai e mamãe, não deixem de participar com seus filhos. Fiquem agora com os nossos avisos. Pessoal, as nossas células têm se reunido online através de diversas plataformas. Então, se você ainda não faz parte de uma, entre em contato com o número que está aparecendo aí na sua telinha, que iremos te direcionar para a célula mais perto de você. Mas não deixem de participar.
Ei, você, conhece o nosso discipulado? Você quer ser discipulado? Mas afinal de contas, o que é o discipulado? Para você que é novo na fé ou já caminha com Cristo há muito tempo e sente dificuldade de ter uma vida cristã de qualidade, nós temos voluntários treinados para te ensinar a colocar Jesus como o centro da sua vida. E você, que caminha com Cristo há um tempão, é membro da nossa igreja e quer acompanhar alguém, também precisamos de você. Então vocês que ficaram interessados, entre em contato com o número que está aparecendo aí na sua telinha, pois iremos te direcionar para falar mais a respeito. Novos tempos exigem novas práticas. E a nossa igreja, em tempos de pandemia, tem feito reuniões online, todos os ministérios através de diversas plataformas digitais. E uma das práticas que nós temos que aprender é, sempre que você assistir um culto aqui da nossa igreja, deixe o seu like e deixe um comentário. Isso é muito importante para que o YouTube leve estes vídeos para outras pessoas. E se você ainda não está inscrito no canal, clica no botão para você se inscrever. Isso é extremamente importante. E o jeito moderno de evangelizar é você pegar o link dos cultos e compartilhar com seus amigos e familiares. Vamos espalhar a palavra de Deus através da rede mundial de computadores. E esses foram os nossos avisos. E não esqueçam de seguir todas as nossas redes sociais para ficar ligado em todas as novidades da nossa igreja. Deus abençoe! Graça e paz, igreja. Boa tarde. Estou aqui nessa tarde a convite do pastor para trazer a ministração. Meu nome é Gabriel, eu sou membro aqui da Igreja Batista do Povo em Santo Amaro, eu sou casado com a Aline e nós juntos somos responsáveis pelo Ministério de Missões aqui na igreja e temos servido ao Senhor. Nosso desejo é servir ao Senhor aqui na comunidade, sentimos falta dos cultos, de estarmos presencialmente com nossos irmãos, mas o Senhor proporcionou ferramentas, então o meu intuito nessa tarde é que o Senhor possa ministrar ao nosso coração, como igreja, a palavra dEle. Então, antes de trazer a palavra, eu só queria lembrar aos irmãos que, assim como o pastor informou no último culto, uma associação que é ligada à ONU está para nos abençoar com algumas cestas, então peço que a igreja continue em oração para que o Senhor prepare o caminho, para que tudo dê certo, essas cestas cheguem e cumpram o propósito delas na vida das famílias que a receberão. E também temos uma boa notícia, a gente recebeu nessa semana, terça-feira, 80 cestas da ABCP. A ABCP é a associação que é ligada à nossa igreja, que é da nossa igreja, e fomos abençoados com 80 cestas e elas serão úteis para abençoarmos tanto as famílias aqui da igreja que precisam neste momento de dificuldade, quanto as famílias das comunidades aqui no entorno. Aqui na região da igreja a gente tem algumas comunidades e a gente consegue abençoar com essas cestas que recebemos. Então, glória a Deus pela vida das pessoas que cuidam da ABCP, das pessoas que doam e que abençoam lá também. E se você tem interesse em participar da doação, seja trazendo os alimentos ou ajudar na distribuição, procure o pastor ou o OG. Eles vão saber informá-lo como participar, ou então, caso for uma doação, o que trazer, quando trazer, dias e horários. Amém? E outro ponto também, agora é um momento específico para nós membros. Então vamos falar de dízimos, vamos falar de ofertas, e se você nos assiste, mas ainda não é membro da nossa igreja, não fez o processo de membresia, não é um membro da IBP Santo Amaro, gostaria de deixar claro que para você que nos visita, nos assiste, mas não é membro, o momento de dízimos e ofertas é uma hora onde falamos direcionado para o membro, para a pessoa que já é membro ativo da IBP. Então, você, membro da IBP, agora é o momento de lembrarmos dos dízimos, das ofertas, daquilo que o Senhor nos deu como mandamento. A palavra do Senhor ela é clara conosco. Ela fala que o Senhor ama aquele que dá por alegria, dá com alegria. Então, se nós, como igreja, entendemos a palavra do Senhor, entendemos que o contribuir na casa do Senhor, o contribuir financeiro, não deve ser uma obrigação ou algo que fazemos para barganhar com o Senhor. Não. Mas é algo que entendemos que se temos, é que o Senhor nos deu. E se o Senhor nos deu, nós como gratidão, podemos e devemos devolver a Ele os nossos dízimos, podemos e devemos ofertar na casa do Senhor. E ainda mais em tempos como estes de pandemia, nós entendemos que a nossa igreja, com o dinheiro que é recolhido, ela sustenta missionários, ela faz tantas ações que nós vemos e também permite que nós possamos fazer a transmissão desse tipo de culto. Porque ainda que seja transmitido pela internet, temos custos.
somos e entendemos que o dinheiro é usado para isso. Então, você que é membro e deseja contribuir, aqui na tela vai aparecer um QR Code, caso você queira escanear, ou também tem os dados da conta para fazer transferência, depósito. Lembrando sempre, o dar ao Senhor deve ser feito com alegria, com entendimento de que é um mandamento para nós, mas com um coração generoso e disposto. Não pesando, não por pesar, mas sim com alegria e com a gratidão, porque o Senhor Ele sonda o nosso coração e Ele sabe o intuito de realmente darmos. Então, aqui estão as informações, caso você deseje contribuir. Amém? E agora, indo para a palavra, eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia no livro de Lucas, Lucas capítulo 24. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Versículo 13, onde fala da passagem do caminho de Emaús. E o tema dessa passagem é Jesus que abre os nossos olhos. Então, Lucas, capítulo 24, versículo 13. Eu vou ler com vocês. Na minha tradução diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o seu próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que tens tratado à medida conforme caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que as mulheres diziam, mas não viram. Então disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse, entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de continuar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E o Senhor entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E eles disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração enquanto ele, pelo caminho, nos falava quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecidos no partir do pão. Vou ler o último versículo. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecidos no partir do pão. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Sim, Senhor, assim como uma terra seca, uma terra cansada, ao receber as primeiras gotas de água, absorve aquilo, assim é o nosso coração ao ouvir a Tua palavra, ó Pai.
Sim, o nosso coração é como uma terra seca e a Tua palavra, o Seu amor, Ele nos rega e nos traz vida, ó Pai. Tira a sequidão, tira o cansaço e nos revigora. Nós estamos aqui nessa tarde para ouvir a Tua palavra. Ache em nós um coração com uma terra que está disponível para ouvir a Tua palavra. Sim, Senhor, queremos ouvi-la e sabemos que ela não volta vazia. Sabemos que uma vez ao ouvir a Tua palavra, o nosso coração ele não permanece o mesmo. Então, Pai, nós te pedimos, fale ao nosso coração, que a Tua palavra, que fala no profundo, ministre o coração de cada um que ouve, cada um que vê. E o Senhor, que é o Deus que fala, possa convencer aquilo que o Senhor bem deseja. Essa é a nossa oração nessa tarde. Amém. Queridos, apenas como introdução, semana passada o pastor trouxe uma mensagem e ele falou sobre Jesus no Getsemane. Então, a cronologia da crucificação, como nós a conhecemos, Jesus vai ao Getsemane e aí depois, na verdade, se a gente voltar, primeiro Jesus faz a ceia, faz a última ceia com seus discípulos, e depois da ceia ele vai então ao Getsemane, depois de Getsemane ele é preso, e aí neste meio período Pedro nega Jesus, e depois disso Jesus vai ao Sinédrio, depois Pilatos, Herodes, Pilatos novamente, e segue ao Calvário. No Calvário, então, nós sabemos que Jesus ele é crucificado com outros 2 ladrões, e também tem a passagem que fala sobre Jesus e esses 2 ladrões, o que aconteceu na crucificação. Depois da crucificação, a morte de Jesus, o sepultamento, e Jesus ressuscita. Então, numa linha do tempo, semana passada nós ouvimos o pastor trazendo a palavra de Jesus no Getsemane, momentos antes da crucificação, e aí depois de todo o processo da crucificação, sepultamento, no terceiro dia houve a ressurreição do Senhor. E um ponto importante é que após a ressurreição do Senhor, essa é uma das primeiras aparições de Jesus ressurreto. Jesus, ao ressuscitar, a primeira aparição que a Bíblia consta é junto a Maria Madalena no jardim. Então, Jesus ressurreto aparece a Maria Madalena, e a passagem maravilhosa que conhecemos, que ela está no jardim, e ela confunde Jesus com o jardineiro, e aí, depois disso, Jesus aparece a outras mulheres, e a gente consegue ver isso em Mateus, capítulo 28, fala que depois de Madalena também outras mulheres o viram, e depois Jesus se revela aos 2 discípulos no caminho de Emaús, que é essa passagem. Então, aqui em Emaús é a segunda aparição de Jesus, é o segundo registro da Bíblia da aparição de Jesus ressurreto. Antes mesmo de aparecer a todos os seus discípulos e a outras multidões, Jesus apareceu a esses 2 rapazes que caminhavam. E um ponto importante é que a Bíblia não fala mais sobre eles. A Bíblia não fala em momento algum sobre o que esses rapazes eram, o que faziam, para onde iam. Essa é a única passagem. A gente sabe também que um deles se chama Cleopas, mas na Bíblia também não existe nenhuma outra passagem que fala sobre a vida desse discípulo de Jesus. Sabemos que ele não era um dos 12 discípulos, ambos não eram um dos 12 discípulos, um dos 12 apóstolos, mas eles eram discípulos de Cristo. E aqui nessa passagem mostra justamente como 2 discípulos de Jesus, com o coração triste por saber da morte e até então não saber da ressurreição, falavam um com o outro. Esse é um contexto histórico de como estava a terra, como estava aquela população no dia que Jesus apareceu para os discípulos no caminho de Emaús. A ressurreição ainda não havia sido anunciada a todos, apenas Maria Madalena sabia, mas como a gente sabe também por histórico, o registro de uma mulher, o relato de uma mulher não era levado tão a sério. Então Jesus se revela a Maria Madalena, mas muitos não acreditaram. E aí, a segunda aparição, de fato, foi no caminho de Emaús. Depois disso, a gente vê que Jesus se revelou a Pedro, aos discípulos numa casa, depois a outros discípulos, depois a uma multidão de mais de 500, depois a Tiago, enfim. A gente vê que Jesus ressurreto ainda se apareceu para outras pessoas. Mas o fato de Jesus ter se revelado no caminho de Emaús a 2 discípulos que não eram um dos 12 apóstolos, também nos passa a mensagem de que o Cristo ressurreto, ele é acessível a todos. Ele foi um Deus revelado a todos. E como eu disse, o tema dessa ministração é Jesus, o que abre os nossos olhos, o que abre a nossa visão. Eu queria discorrer um pouco com a igreja sobre essa passagem do caminho de Emaús e algumas aplicações que nós, como igreja, podemos fazer dessa passagem.
O primeiro ponto que eu queria discorrer com a igreja é que os discípulos, nós vimos aqui que eles estavam assustados com tudo o que acontecia. Então imaginem vocês que os discípulos conheciam Jesus, as pessoas o amaram, ouviram a sua palavra, creram nele, viram milagres, viram maravilhas, e de repente o Jesus em que elas creram e amaram e acreditaram que era o Filho de Deus, foi morto. Foi morto em público, num processo vergonhoso, e que no momento em que houve a sua morte, o céu se tornou em trevas, e tudo que a gente conhece da crucificação. E passou um tempo, passaram os dias até a sua ressurreição. E neste período, eu imagino que as pessoas que criam em Jesus estavam como esses discípulos. Triste, porque viram o seu mestre morrendo. E aqui a Bíblia mostra que, de fato, eles eram discípulos de Cristo e estavam tristes. E imagino que outros também se encontravam na mesma situação com eles. Eles estavam assustados. E se nós virmos para a realidade de hoje, quantas notícias também nos assustam. Aqui eles falam que eles esperavam que Jesus fosse o libertador da nação. Então eles imaginavam que fosse algo mais triunfante na morte, na ressurreição, e não imaginavam que essas coisas aconteceriam. E eles estavam caminhando tristes, falando um com o outro, lamentando, imagina com um coração de fato sincero, mas assustados com tudo o que acontecia naquela situação. Os dias eram ruins, eles amavam a Deus, amavam a Jesus, falavam dele com amor, mas talvez eles estavam tão abalados com a derrota que eles tinham visto, a suposta derrota que eles imaginaram, que eles não tinham olhos para ver a vitória de Jesus. O Jesus vitorioso que naquele momento se revelava ao lado dele. Jesus ele já havia ressuscitado, mas os discípulos estavam com o coração tão triste, com o coração tão abalado frente às notícias e às coisas que aconteceram, que eles não tiveram olhos para ver Jesus ao lado deles. Eles estavam tão abalados com a situação de derrota que eles não tiveram olhos para enxergar a vitória de Cristo encarnada ali do lado deles. Jesus, ele estava ressuscitado e estava ao lado deles. Eles não tinham ouvido essa notícia de alguém. Eles estavam vendo o próprio Cristo. Mas a sua vida, o seu coração estava tão abalado que eles não tiveram olhos para ver. A palavra fala que eles estavam como impedidos de vê-lo. Aplicando isso para a nossa vida, quantas vezes as situações de fato são alarmantes, quantas vezes de fato existem situações que abalam a nossa vida, notícias e mais notícias, situações e mais situações que impedem os nossos olhos de ver Jesus. Muitas vezes estamos lamentando, estamos tristes e tão ocupados com isso que não temos olhos para ver aquilo que o Senhor quer nos mostrar está ao nosso lado. A saída, a solução, a resposta, o próprio Cristo ao nosso lado, mostrando a sua presença conosco. Mas nós não temos olhos para percebê-lo, para falar com Ele como Cristo que nos socorre, mas sim para lamentar, para pensar que tudo está perdido. O Senhor aqui nessa passagem, Ele mostrou de que um coração abalado, muitas vezes está com os olhos cerrados, para ver o que Cristo de fato é e fez e faz em nossa vida. Ou então, talvez eles esperavam que Jesus se manifestasse de uma forma muito espetacular. Talvez eles no seu coração esperavam uma manifestação de Jesus na sua ressurreição muito espetacular. Ou esperavam que Jesus aparecesse para eles ressurreto de uma forma muito grandiosa e não estavam preparados para a simplicidade de um Jesus caminhando ao lado deles. Quantas vezes também, se aplicarmos na nossa vida, talvez nosso coração, por estar abalado, esperamos uma situação grandiosa, uma manifestação grandiosa, sendo que Cristo muitas vezes se manifesta numa simples caminhada no nosso lado. Os discípulos, eles não tiveram olhos para ver o Jesus ressuscitado, vivo, simples, que caminhava ao lado deles. Eles não tiveram olhos para ver que a manifestação do Jesus ressuscitado na vida deles se deu no dia a dia. Se deu num caminho simples, de uma cidade a outra. A Bíblia aqui não fala sobre qual era o propósito dessa viagem, de onde eles... fala de onde vinham, mas falam da distância de Emaús até Jerusalém, mas a Bíblia não fala qual foi o propósito dessa viagem, o que nos leva a crer que era uma viagem cotidiana e que os amigos conversavam no seu dia a dia. Jesus ele se manifestou e ele se manifesta no nosso cotidiano. Mas muitas vezes os nossos olhos estão tão à busca de algo sobrenatural que não conseguimos enxergar Cristo
em coisas simples. E aqui a palavra do Senhor nos mostra que o Senhor ressuscitado, em uma das suas primeiras aparições, não escolheu aparecer de uma forma talvez majestosa, cinematográfica, mas sim numa simples caminhada. E assim o Senhor se revela também conosco até hoje. Ele se revela no nosso dia a dia, Ele se revela na nossa caminhada cristã, Ele se revela nas nossas situações cotidianas, Ele se revela conosco enquanto estamos vivendo com um coração sincero que ama ao Senhor, assim como de fato esses discípulos amavam. Que nós possamos orar para que o Senhor nos dê olhos para perceber o Senhor, mesmo nas situações simples, cotidianas, em que muitas vezes Ele se revela, mas nós acabamos não tendo olhos para isso. Outro ponto importante é que o Senhor ele se manifestou aqui aos seus discípulos no caminho de Emaús e enquanto caminhava com eles. O Senhor ele estava junto, no dia a dia, caminhando. Ele estava fazendo com eles atividade cotidiana. Nós precisamos ter o entendimento de que o Senhor está conosco nas nossas atividades cotidianas e rotineiras, naquilo que nós usamos muitas vezes numa conversa simples, numa conversa comum, rotineira, o Senhor ali está conosco. E nós, se pararmos para observar, também conseguiremos enxergar o Senhor nas situações simples e rotineiras, mas em que ali Ele se faz presente. O segundo ponto que eu queria trazer para a igreja como reflexão, dessa passagem do caminho de Emaús, diz no versículo 28, dessa mesma passagem, Lucas capítulo 24, no versículo 28, diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele, no caso de Jesus, fez menção de continuar a viagem, mas os discípulos o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E o Senhor entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram. E então o Senhor desapareceu da presença deles. Os olhos dos discípulos foram abertos no partir do pão. A palavra do Senhor ela é específica. Aqui o Evangelho de Lucas ele é específico ao falar que depois do partir do pão, o Senhor abençoou, partiu o pão e lhes deu. E então os olhos deles foram abertos e eles reconheceram quem estava com eles. Eles reconheceram que o Cristo ressurreto, a qual eles estavam lamentando no caminho e já estavam caminhando com Ele, mesmo sem perceber, ali estava com eles no partir do pão. A palavra do Senhor não joga nenhuma informação solta sem um propósito. Aqui a passagem foi clara. Ao partir do pão, o Senhor se manifestou. Os olhos foram abertos dos discípulos no partir do pão. Então, eles chamaram Jesus para um relacionamento. Chamaram Jesus para sua casa, mesmo achando que até então era só um estranho. Mas eles se sentiram constrangidos porque já era tarde. E chamaram esse Senhor, que até então não sabiam que era o Senhor Jesus Cristo, para sua casa. E no próprio partir do pão, o próprio Deus abriu seus olhos para o reconhecer. Aqui a revelação de Jesus na vida deles se deu no partir do pão. Eles estavam com o coração abalado, estavam com o coração entristecido, mas isso não foi desculpa para que eles não chamassem uma pessoa que até então eles não sabiam quem era para sua casa, para o partir do pão, para uma comunhão e para ali manifestar uma bondade e um amor na vida dessa pessoa. E ao fazer isso, o Senhor se manifestou. Eles estavam passando por momentos difíceis, assim como em nossa vida, muitas vezes passamos e estamos passando agora. Mas isso, a palavra nos mostra, de que como discípulos de Cristo, os tempos difíceis, mesmo de desilusões, não são motivos para que não sigamos no partir do pão, no ajudar o nosso irmão, no ter a comunhão com os irmãos. A nossa vida, ela precisa ser uma vida que confia no Senhor e que mesmo perante as situações difíceis, o nosso partir do pão com o irmão, o partir do pão da comunhão com o nosso próximo, o partir do pão com aquele que está precisando, ela precisa seguir. Muitas vezes o nosso coração se abala, o nosso coração humano, e é normal, o nosso coração se abala e por instinto nós queremos nos abster daquilo. Nos abster do partir do pão, nos abster de cumprir o chamado do Senhor. Mas aqui os discípulos, eles passavam por uma situação como essa, mas ainda assim eles não deixaram de fazer aquilo que era o certo.
Eles até então, para um desconhecido, o chamaram para sua casa, partiram o pão. Eles cumpriram aquilo que o Senhor nos orienta como cristãos. Seja a parte de servir aos irmãos, seja a parte de acolhimento. E nós, como cristãos, precisamos ter essa certeza em nosso coração. Mesmo nos momentos difíceis, o partir do pão não se deve cessar. Obviamente que em momentos como quarentena, momentos como uma pandemia como a qual vivemos, talvez esse partir do pão não seja no sentido literal, de chamar uma pessoa para sua casa. Mas esse partir do pão pode se dar por um apoio que você dá a uma pessoa, um apoio que à distância você pode dar a um necessitado. Se nós focarmos naqueles problemas que nós temos, queridos, nós com certeza vamos querer nos isolar e vamos querer apenas lamentar, assim como esses discípulos estavam lamentando. Mas eles entenderam de que o chamado deles para o partir do pão, para chamar uma pessoa para sua casa, não deveria se cessar, mesmo que naquela hora eles ainda nem soubessem da ressurreição de Cristo. O Senhor, Ele se revelou no partir do pão. E na nossa vida, nós acreditamos que a palavra, ela permanece a mesma. No partir do pão, com o nosso irmão, com o nosso próximo, o Senhor se revela a nós. Com o nosso próximo, na comunhão do partir do pão, nós estamos não apenas tendo comunhão com o nosso próximo, mas estamos tendo comunhão com o próprio Cristo. O partir do pão e a comunhão com o nosso próximo nos leva também a uma comunhão direta com o nosso Cristo. Nós entendemos que no partir do pão e a partir disso os seus olhos foram abertos. E nós devemos ter esse desejo sincero em nosso coração. Saber de que o Senhor, Ele se revelará a nós, não a partir do momento que talvez esperarmos algo muito grandioso, como foi com os discípulos de Emaús. O Senhor se revelou no partir do pão, na caminhada, e em todo o tempo estava com eles. E o terceiro ponto que eu queria compartilhar com a igreja está no versículo 32. Diz assim, então, livro de Lucas, capítulo 24, versículo 32. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? O terceiro ponto que eu queria compartilhar com a igreja é o mesmo questionamento que um fez ao outro aqui. Não ardia o nosso coração enquanto Ele nos falava? O Senhor, Ele se revelou, os olhos deles foram abertos no partir do pão. Mas o Senhor estava caminhando com os discípulos desde o caminho de Emaús até chegar a casa. O Senhor estava se revelando aos discípulos desde o caminho. Os olhos deles foram abertos na casa. Mas quando seus olhos abriram, eles se questionaram, o nosso coração não ardeu desde o momento que a gente encontrou com o Senhor e Ele falava com a gente? Não ardia o nosso coração ao perceber que o Senhor sempre esteve conosco? A passagem de Emaús, ela nos deixa claro sobre como muitas vezes nós podemos ter o engano de estar com Cristo, mas não o reconhecer. E quando o reconhecemos, o nosso coração se questiona, Cristo sempre esteve comigo? Por acaso o meu coração não ardia enquanto Ele falava comigo? Por acaso o meu coração não ardia enquanto a sua palavra falava comigo? Porque fala que, aqui eles falam, por acaso o nosso coração não ardia enquanto Ele nos expunha as Escrituras, a palavra do Senhor? Muitas vezes também nós acabamos ficando insensíveis, não reconhecendo a Jesus quando Ele fala no nosso coração. Por acaso não ardeu o nosso coração quando este falava conosco sobre as Escrituras? A passagem dos dois discípulos de Emaús, no caminho de Emaús, nos revela sobre como nós devemos enxergar a Cristo nas situações cotidianas, rotineiras, e ter um coração sensível o suficiente para que quando Ele está conosco, nosso lado, caminhando conosco, fazendo as atividades cotidianas, reconhecê-lo que Ele está conosco, reconhecer que nos momentos de desilusão, nos momentos de tempos difíceis, Ele continua conosco. Ele continuou e Ele continua sendo vitorioso. Ele continua sendo o vitorioso Deus que reina e vence em todas as situações. Não existem situações onde o nosso Senhor é perdedor, não existe uma batalha onde o nosso Senhor não vença. E o nosso coração precisa ter essa certeza. Os discípulos que caminhavam para Emaús perceberam o Senhor no partir do pão, e ao perceber, o seu coração se indagou, por acaso não reconheci o Senhor antes? Nós podemos aprender com essa passagem e fazer um questionamento.
Senhor, eu estou questionando onde Tu estás, estou procurando pelo Senhor, mas por acaso meu coração não ardeu enquanto o Senhor já estava comigo? Para finalizar essa reflexão, eu gostaria de finalizar com o último versículo, o versículo 35. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. A partir do momento que eles reconheceram a Cristo, eles foram e anunciaram. Eles falam aqui que voltaram para Jerusalém e contaram, o Senhor já ressuscitou, já apareceu a Simão. Então eles contaram tudo o que aconteceu no caminho e como foi reconhecido por eles no partir do pão. A revelação de Cristo a esses dois discípulos se viu como testemunha para que eles anunciassem esse evangelho, anunciassem a ressurreição de Jesus às outras pessoas. Então eles chegaram e falaram, olha, de fato, Jesus ressuscitou. E eu provei, eu experimentei, eu vi isso no partir do pão na minha casa. Eu percebi, eu entendi, eu vi que Cristo estava ressurreto ao meu lado, na minha casa, no partir do pão. E eles anunciaram o evangelho. Nosso coração precisa estar disposto, ensinável, a entender e ver Jesus no nosso dia a dia. Entender e ver Jesus, reconhecer como vitorioso e saber que, mesmo que tudo esteja difícil e bagunçado, o Senhor está conosco. Porque quando o nosso coração se enche dessa certeza, nós temos de fato a certeza, a convicção e a vontade de falar essa verdade para outras pessoas, assim como os discípulos falaram no fim dessa passagem. O caminho de Emaús nada mais é do que o caminho da nossa vida. O caminho de Emaús nada mais é do que o nosso cotidiano. E esses discípulos somos nós. Esses discípulos estavam assustados. Eles viram a morte de Jesus e para eles tudo estava muito confuso. Tudo estava muito bagunçado. Mas o Senhor estava ali. E o Senhor estava se revelando a eles. E esse é o mesmo Senhor que se revela a nós no nosso dia a dia, nos nossos caminhos. O caminho de Emaús é o que nós caminhamos muitas vezes. E esses discípulos, muitas vezes somos nós. Que possamos orar ao Senhor para que Ele nos dê um coração, primeiro, que não se assuste com as situações a ponto de não percebê-lo. Que não se assuste com tudo bagunçado, com tudo difícil, a ponto de não perceber o próprio Cristo ao nosso lado. Que possamos orar também para Deus, para que abra os nossos olhos e que nós possamos continuar, assim como estes discípulos, partindo o pão. Possamos continuar, apesar das situações adversas, fazendo aquilo que o Senhor nos comissionou a fazer. Fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Não deixar que os momentos difíceis de tribulação embacem a nossa visão de Jesus. Pelo contrário, que nós possamos ainda assim, em momentos como este, continuar fazendo o que o Senhor nos comissionou a fazer. Continuar no partir do pão. A palavra do Senhor não é em vão e nada aqui é por acaso. Com certeza, o partir do pão e a revelação do Cristo Jesus no próprio partir do pão nos mostra que a partir do pão, na nossa vida, o Senhor também se revela a nós. E por fim, que o nosso coração ele possa estar perceptível para que nós não façamos essa questão que os mesmos discípulos fizeram aqui. Por acaso não percebemos que o Senhor já estava conosco? Eu não sei como se encontra o seu coração, a sua vida. Talvez você se questione hoje, chame a Deus por uma resposta, se questione sobre algo que Ele precisa, entre aspas, fazer, porque precisar, na verdade, nós é quem precisamos. O Senhor não nos deve nada, o Senhor não tem a obrigação de não fazer nada, porque tudo que o Senhor nos faz é graça, graça imerecida. Mas nós, como filhos, nos achegamos a eles e pedimos a Ele. Então, talvez no seu coração você se pergunta e clama a Deus, mas talvez o Senhor já está se revelando a você. Talvez o Senhor já está ao seu lado se revelando em algo, mas a situação tem embaçado o seu olhar, tem embaçado a sua visão, impedido de reconhecer ao Cristo. Que nosso coração possa reconhecê-lo, para que não nos questionemos depois, será que não percebia enquanto o Senhor falava comigo? Não percebia que era este que falava, meu coração não ardia ao perceber. O Senhor se revela aqui, no caminho de Emaús, e depois Ele vai se mostrar ressuscitado a muitos outros. A gente consegue acompanhar aqui na passagem, seja em Lucas, seja em Atos, enfim. A gente consegue perceber que o Senhor vai se revelar a muitas outras pessoas.
Mas as primeiras pessoas em que o Senhor se revelou não foi na multidão, foi no cotidiano e aquelas menos prováveis. Primeiro Maria Madalena e depois esses 2 discípulos, que também nunca mais saberemos o que foi feito aqui. A Bíblia não fala o que aconteceu com eles depois, para onde foram, mas a Bíblia nos deixa claro que o Senhor se revelou a eles e eles puderam percebê-lo. A minha oração nessa tarde, que eu desejo que o Senhor fale ao nosso coração nessa tarde, é que possamos percebê-lo. Que o Senhor abra os nossos olhos para percebê-lo, assim como abriu os olhos daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Que o Senhor nos dê um coração disposto a partir o pão, assim como aqueles 2 discípulos tinham, para que assim possamos continuar a fazer aquilo que Ele nos comissionou e também percebê-lo, que ali conosco Ele está. No caminho Ele está e no partir do pão Ele está. Que o Senhor nos dê esse coração. Gostaria de fazer uma oração com vocês. Senhor, nós te louvamos. Sim, Jesus, nós te louvamos. Tu és o Senhor que abre a visão, o mesmo Deus que abre a visão no caminho de Emaús. A mesma voz que fala e abre a visão é a voz que fala conosco e também abre os nossos olhos no dia de hoje. Pai, assim como esses discípulos estavam assustados por tudo que acontecia naquela época, muitos de seus filhos estão assim, ó Pai, assustados, não compreendendo que tudo está acontecendo, não compreendendo por que está acontecendo, mas Pai, nós te pedimos nessa tarde, que o Senhor, assim como a sua voz falou e abriu os olhos daqueles discípulos, que o seu Espírito Santo, que a sua voz fale ao coração de cada um que assiste, cada um que ouve essa palavra, ó Pai, abrindo os olhos para reconhecê-lo. Sim, Senhor, queremos reconhecê-lo no nosso dia a dia, não ser como nécios, assim como o Senhor falou nessa passagem, mas ter um coração sensível a reconhecê-lo no caminho, no reconhecê-lo em nossa casa, no partir do pão, ó Pai. Sim, Deus, nós te pedimos que o Senhor fale conosco e a sua voz abra os nossos olhos e abra os olhos de todos aqueles que talvez estão confusos, todos aqueles que hoje talvez não sabem ou se questionam onde tu estás. Sim, Pai, traz a revelação de que o Senhor está conosco, o Senhor está, ó Pai, ao nosso lado, o Senhor está no caminho conosco. E o Senhor também está em nossa casa, no partir do pão, na comunhão com nossos irmãos, no servir aos nossos irmãos, no serviço tu estás. O Senhor está, ó Pai, e o Senhor se revela. Então também te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê um coração disposto a servir, assim como esses 2 discípulos. Porque sabemos que ao servir, nós também o veremos, ó Pai. O Senhor está no partir do pão. Sim, o Senhor está na comunhão, o Senhor está no serviço. Sim, Pai, nós te pedimos que o Senhor nos dê a nós como igreja um coração disposto a servir, disposto a acolher, disposto a partir o pão, porque sabemos que o Senhor nisso se manifesta também. E eu também gostaria de fazer uma outra oração. Talvez a você que assiste essa palavra e ou se desviou dos caminhos do Senhor, ou ainda não se entregou a Ele, ainda não o conhece. O Senhor nessa palavra se revelou aos discípulos em Emaús, se revelou aos discípulos na casa, e eles ao reconhecer, perceberam que o Senhor estava com eles. Talvez o seu coração, com essa palavra do Senhor, a Bíblia lida, essa palavra que não volta vazia, o seu coração se encheu da esperança, da certeza de que Cristo está, e você deseja se reconciliar com Ele. Eu queria te chamar a fazer essa oração comigo, para falar ao Senhor. Falar o coração aberto ao Senhor. Sim, Pai, reconheço que o Senhor está comigo, eu quero me entregar a Ti. Sim, Senhor, eu quero me entregar a Ti mais uma vez. Senhor, estamos aqui também nessa tarde, orando a Ti, com os nossos irmãos que desejam se entregar a Ti, novamente ou pela primeira vez. Pai, o Senhor é um Deus que é no dia a dia conosco. O Senhor é um Deus presente, Emmanuel, presente em todo o tempo. Tu és o Deus que está conosco em todo o tempo, e é bom pertencer e servir a este Deus. Então, junto com nossos irmãos, oramos, ó Pai, para que o Senhor receba aqueles que com um coração contrito se achegam a Ti. Sim, Senhor, receba aqueles que com um coração contrito e arrependido se achegam a Ti, dizendo: Senhor, eu estou aqui e me arrependo dos meus pecados.
E se você deseja se entregar ao Senhor, diga isso a Ele. Senhor, eu estou aqui, me arrependo dos meus pecados e confesso que Tu, Senhor, é o Senhor e Salvador da minha vida. Confesso que Jesus, o Filho de Deus, é o Senhor e Salvador da minha vida. Se você fez essa oração hoje e se entregou novamente ou pela primeira vez a Jesus, eu te convido a escrever aqui no chat, no vídeo, ou então chamar no número que vai aparecer na tela, que alguém disposto a caminhar contigo vai te ajudar. Alguém disposto a caminhar contigo vai entrar em contato com você para que possa te ajudar e que assim, de alguma forma, possamos ser um, mesmo que distantes hoje. Essa era a reflexão que eu queria trazer para a igreja hoje. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade, agradeço ao pastor pela confiança, e eu gostaria de finalizar a nossa reunião agradecendo primeiramente ao Senhor, e assim como o Senhor lá em Números abençoou ao povo dele, eu gostaria de ler essa passagem e orar com a igreja. O Senhor em Números 6 disse assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa é a minha oração também nessa tarde. Que o Senhor te dê a paz. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te resplandeça. Essa é a minha oração nessa tarde. Que o mesmo Deus que aqui falou ao seu povo em Números e que falou aos 2 discípulos em Emaús e que fala conosco hoje, este mesmo Deus te dê a paz. Te dê a paz que excede todo entendimento. Pai, te louvamos, te bendizemos. Tu és o único, Tu és o último e o primeiro. Tu és o Deus que ressuscitou. Tu és o Deus que traz a paz. Tu és o nosso Shalom, a paz que o mundo não traz. Este Tu és. Nós te louvamos, te agradecemos, entregamos a Ti, ó Pai, tudo. Te louvamos, te agradecemos pelo sustento, pela vida que o Senhor nos dá. Te louvamos, te agradecemos pela vida que o Senhor nos dá e nos tem abençoado, ó Pai. Te louvamos, te agradecemos. Amém. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Glória a Deus. Em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom.
orar.